Fala pessoal, tudo bem? Presta bem atenção aqui, porque quem entender esse gráfico que eu vou mostrar agora vai ficar muito feliz em 2026. É lógico que eu vou mostrar todos os detalhes e explicar isso aqui para você, que ninguém mostrou esse gráfico na internet até agora, só que isso pode simplesmente mudar o jogo dos seus investimentos para os próximos 30 dias, nos próximos 90 dias. O que está para acontecer agora realmente muda o jogo. E é legal que esse vídeo aqui, que eu estou preparando agora, já é até um complemento, uma parte 2 desse outro vídeo que eu coloquei para vocês algum tempo atrás, que mostrava justamente sobre o Tesouro Direto, né, essa oportunidade da década, muito por causa aqui da inflação, desse gráfico que eu mostrei no vídeo anterior. Então, assim, realmente, o momento que a gente vive pode ser sim a oportunidade da década para nós investidores. Porque esse cenário agora aconteceu quase 10 anos atrás e pode estar se repetindo. Mas o grande ponto aqui desse vídeo também, pessoal, é que assim, eu estou vendo um erro que vocês estão cometendo. Pelos comentários que eu assisti de alguns vídeos anteriores, que a gente preparou aqui no canal, vocês estão esquecendo dos fundos imobiliários também, como essa oportunidade da década, né? O Tesouro Direto, sim, é muito importante, mas você não pode ficar apenas no Tesouro. Essa pode ser a oportunidade de a gente comprar fundos imobiliários no momento mais barato dos próximos anos, até pensando numa construção de patrimônio para o seu longuíssimo prazo, né? É um cenário de oportunidade, sim, e é óbvio que isso é motivado por questões com a taxa Selic, principalmente em 2026. Então, vamos começar a olhar aqui os detalhes, que isso sim já vai começar a te colocar num novo patamar. Veja bem, esse gráfico aqui, que eu retirei dentro do site oficial da B3, né, são as opções do Copom. O que é isso? Isso aqui, pessoal, são pessoas do mercado financeiro, instituições, que negociam o que deve acontecer com a taxa Selic. Então, veja, nesse momento aqui, tá, esse primeiro gráfico que eu estou te mostrando é a opção do Copom de 27 e 28 de janeiro de 2026, ou seja, a próxima reunião. O que o mercado espera? Principalmente esse aqui, ó, manutenção da taxa Selic. Quase 70% das pessoas, das instituições aqui acreditam nisso. E um pouco aqui em segundo lugar, menos de 30% acreditam já começar a ter uma queda de 0,25. Importante, pessoal, isso daqui é gente grande que coloca dinheiro de verdade, então não é um achismo. Isso daqui é muito importante. Quando a gente tem uma queda da taxa de juros, aqui no Brasil é a taxa Selic, alguns investimentos costumam ir muito bem. Por exemplo, fundos imobiliários, por exemplo, marcação a mercado no Tesouro Direto. Então quer dizer que isso já vai acontecer no final de janeiro? A perspectiva aqui ainda é pouca que aconteça na reunião de janeiro. Mas presta bem atenção aqui, ó, quando eu mudo para a reunião de março, isso aqui já muda completamente. O primeiro lugar aqui, ó, vamos ver, queda de 0,25 é a maior probabilidade, queda de 0,5 também é uma probabilidade bem grande, e ainda tem a possibilidade de ter uma manutenção, tá? Então isso aqui, ó, a gente já tem grandes chances de março começar a queda da taxa Selic. Só que o grande ponto aqui também é o seguinte, ó, quando a gente vai para abril, reunião de abril, olha só, a maior parte aqui, o consenso do mercado, quase 80%, almeja uma queda de 1%. Então, assim, a queda da taxa Selic já está batendo a nossa porta. E você, como investidor inteligente, já está se posicionando. E por que você tem que prestar atenção nisso agora? Também trouxe esses números aqui em gráficos para nós, tá? Olha só, eu preparei esse gráfico aqui com a taxa Selic no Brasil nos últimos anos. Então, veja, como a gente mostrou aqui, a oportunidade da década. O que aconteceu uma década atrás? Lá em 2015, lá em 2016, 2017. Em 2015, né, o cenário da taxa Selic era 14,25% e caiu para 13,75% nesse período aqui, né? E é parecido com o que a gente viu aqui de 2022 para 2023, certo? 2016 para 2017 teve uma grande queda da taxa Selic.
Agora veja o que acontece com os investimentos em fundos imobiliários nesses mesmos anos, tá? Não vejo ninguém mostrando isso por aí. Mas olha só, em 2016 os FIIs subiram 32%, em 2017 19%, em 2018 só 5%, mas em 2019 35%. Agora veja a coincidência, em 2015 a gente teve uma Selic alta, para 2016 teve uma queda, então para 2016 os FIIs dispararam, e 2016 para 2017 também uma queda, também mais uma alta do IFIX aqui, dos fundos imobiliários. Então você vê que isso vai se repetindo, né, nesses períodos. Quando a gente olha um cenário longo, tanto o Tesouro Direto quanto os FIIs foram muito interessantes, né, se a gente pegar períodos de 5, de 10 anos. Mas quando a gente pega esses micro recortes dos melhores anos, tem muita coisa, muita influência da taxa Selic. Então veja, pode ser a grande oportunidade de a gente ainda comprar fundos imobiliários a bons preços. Do outro lado, a gente ainda tem potencial de ganhar, ter valorização, tanto no Tesouro quanto nos FIIs. É um cenário realmente que não dá para ficar de fora. Mas beleza, você pode estar se perguntando, e aí, Ricardo? A gente coloca o gráfico aqui na tela, em 2024 a Selic estava 12%, 2025 15%, quem me garante que isso vai realmente cair? Bom, não dá para garantir nada, a gente não consegue prever o futuro, mas a gente consegue fazer uma análise dos dados. E saiu essa notícia aqui justamente da projeção do Boletim Focus que o Banco Central coloca no ar, né, a todo tempo, e veja a expectativa da taxa Selic para os próximos anos. 2026, 12,25%, para 2027, 10,5%, para 2028, 9,75%. Não é uma certeza que isso vai acontecer, mas você imagina se isso acontecer, tá? Se a gente olhar o gráfico da taxa Selic lá para trás e a gente vê uma queda que saiu de 14 para 7 ou mesmo 9, né? Se a gente vê essa queda se repetir, os FIIs eles tendem a performar muito bem. E o Tesouro Direto também, né? Eu vou pegar agora aqui um gráfico histórico, porque eu vi uma coincidência aqui impressionante, tá? Presta atenção aqui. Se eu pegar um gráfico histórico aqui do Tesouro Direto, né? O que é um Tesouro IPCA 2035? Um Tesouro IPCA 2035 é o seguinte, você compra esse título público, né? O título garantido pelo Tesouro Nacional, ou seja, o ativo mais seguro da nossa economia. Você compra um título, ele te garante a inflação daquele ano mais um valor pré-acordado, né? Se a gente for pegar o valor hoje de um título do Tesouro IPCA que vence em 2050, ele está pagando algo em torno de 7% mais a inflação. Por isso que a gente fala que é o IPCA mais 7. Historicamente, esse é um valor bem alto, é difícil encontrar um momento em que os títulos públicos estejam pagando tanto. Então veja, o Tesouro IPCA você pode simplesmente fazer isso. Você pode comprar esse título e levar até o vencimento. Agora, se você não quiser levar até o vencimento, tem a marcação a mercado. E é isso que eu vou te mostrar nesse gráfico agora. Eu peguei o Tesouro IPCA+, 2035 como exemplo, porque ele tem um histórico que a gente consegue fazer essa simulação igual os FIIs nesse período lá de 2016 a 2019, que a gente estava mostrando agora há pouco, tá? Veja que esses títulos, eles têm taxas, né? Como eu falei, ó, IPCA mais 7, tá? Mas eles têm preço, que é a marcação a mercado. Então, só para você ter uma ideia aqui, se essa pessoa tivesse comprado esse título lá para 2012, tá? Eu vou te mostrar daqui a pouco por que eu estou pegando 2012, porque eu vou fazer uma comparação também com o IFIX. E o IFIX começou, o gráfico a gente tem aqui desde 2012. O IFIX é a média dos principais fundos imobiliários. Então, olha só, desde aqui de 2012, mais ou menos, um título do Tesouro Direto estava valendo mais ou menos R$ 832, que eu já coloquei aqui, tá? Depois eu peguei um outro valor aqui, lá para 2025, mais ou menos 2080, tá? E qual que foi a conclusão que a gente chegou? Nesse período aqui, essa pessoa teria tido aqui algo em torno de 150% de rentabilidade, que é bastante alto. Agora, olha que interessante quando a gente pega o gráfico dos fundos imobiliários aqui nesse período máximo também, desde 2012, algo em torno de 147% de ganho. Olha que maluco, né? Então,
tanto o fundo imobiliário quanto o Tesouro Direto aqui, nessa marcação a mercado, teve um ganho muito parecido. O fundo imobiliário aqui, a gente pegando o IFIX, né, que é uma grande média. Vou até pedir para o pessoal da edição me ajudar aqui, que eu até tentei colocar esses dois gráficos, um do lado do outro, um em cima do outro, sem uma questão assim, estatística oficial, medida matematicamente, mas olha como é parecido. Os fundos imobiliários aqui em laranja e o Tesouro Direto nessa marcação a mercado aqui em verde, né? O pessoal coloca só esse gráfico aparecendo aqui. Veja que o sobe e desce é muito parecido, tá? Então, assim, é uma curiosidade bem interessante. E agora a grande pergunta, né? Será que eu devo investir, então, no Tesouro Direto ou nos fundos imobiliários nesse cenário? Qual que é a grande oportunidade da década? Bom, a oportunidade da década é a taxa Selic caindo, o que acaba sendo bom para esses dois títulos. Mas eu acredito em três grandes pontos, três grandes diferenças que você não pode ignorar. Veja, primeiro, quando a gente fala do Tesouro Direto, ele é um investimento mais passivo. Você compra aquele título, fica com ele até o vencimento, ou pode resgatar quando você quiser e utilizar a marcação a mercado a seu favor. Mas ele é mais passivo, né? Você não tem um leque de opções. Quando a gente olha para os fundos imobiliários, aí nós temos mais do que 100 opções de investimento. E por que isso é importante? Porque com os fundos imobiliários você pode ficar acima da média. É bem corriqueiro quando você segue as indicações de algum analista, de um profissional do mercado, que você supere o IFIX, ou seja, supere a média de mercado, fazendo escolhas mais assertivas, ou seja, comprando esse fundo imobiliário num bom preço, né? Comprando na hora certa, comprando um fundo realmente com qualidade, com análise, né? Então, assim, quando a gente fala de fundos imobiliários, é um investimento mais ativo. Você tem uma possibilidade de ganhar mais até do que a média. Isso é um ponto importante. Dentro dos fundos imobiliários, a gente tem dezenas de opções. Fundos de tijolos baratos, a gente tem os fundos de papéis que pagam muitos dividendos. É um mundo gigantesco. A oportunidade está aqui na minha visão, tá bom? E, inclusive, eu acho que o cenário que a gente tem para 2026 é urgentíssimo para você, inclusive, se posicionar bem nos melhores fundos imobiliários. A gente está preparando aqui, do nosso lado, o melhor conteúdo que a gente já fez sobre esse assunto, tá? A gente vai até dar o nome de uma grande maratona, tá? Uma maratona sobre fundos imobiliários, porque, como eu te mostrei, taxa Selic já pode cair mesmo em janeiro, tá? Você precisa se posicionar. Então, eu vou deixar um link aqui na descrição para você acompanhar essa série de conteúdos aqui, essa maratona que a gente vai fazer sobre viver de renda, sobre fundos imobiliários. Vai ter live aqui no YouTube, vão ter vídeos exclusivos, vai ter canal no WhatsApp para a gente conversar, conteúdos por e-mail. Acesse aqui então para você participar desse nosso grupo de quem realmente quer elevar o seu patamar e investir certo em dividendos para viver de renda, com fundos imobiliários, fundos listados. Estou te esperando aqui. Então, relembrando aqui, o primeiro ponto, quando você investe em fundos imobiliários, você pode ficar acima da média. O investimento no Tesouro Direto é um pouco mais passivo, embora seja bem interessante também, até você ter a diversificação de seus investimentos. Agora, segundo ponto, não podemos esquecer que os dividendos dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Então, em qualquer simulação futura ou passada, como eu fiz aqui, né, que a gente coloca um ganho muito similar do Tesouro Direto quanto do fundo imobiliário, provavelmente, quando a gente colocar um imposto de renda nessa operação, a rentabilidade de uma renda fixa, de um Tesouro Direto, vai cair um pouco. Por quê? O fundo imobiliário é isento no dividendo, embora não seja isento num ganho de capital, né? Se você vender uma cota de um fundo imobiliário com lucro, você tem que pagar imposto. Então, fica difícil fazer essa simulação, mas a parte isenta dos fundos imobiliários faz muita diferença, principalmente no longo prazo. E aí, galera, o terceiro grande ponto dessa nossa comparação, esse nosso embate entre Tesouro e FIIs, é a questão de prazos e objetivos, né? Quando você compra um título do Tesouro Direto, ele tem um prazo para vencer, seja em 2030, 2035, 2050, enfim, tem várias datas diferentes. Então você precisa ter um prazo, tá? Quando você tem um prazo, você tem que ter um objetivo claro para aquele dinheiro.
Um fundo imobiliário, por exemplo, ele não tem um prazo para encerrar. Você pode comprar um fundo hoje e daqui a 30 anos você continua com esse fundo na sua carteira, que ele paga esses dividendos todos os meses. Então, quando a gente fala de renda, viver de renda, ter uma aposentadoria, dinheiro caindo na conta, o fundo imobiliário ele é praticamente imbatível, né? Então, veja, são objetivos. O objetivo tem um prazo, é ganho de capital, é viver de renda. Então, assim, são instrumentos do mercado financeiro muito interessantes que compõem a carteira do investidor e esse é o nosso grande objetivo, né? Poupar, investir todos os meses, construir patrimônio para viver de renda e tudo isso a gente vai conseguir. E mais uma vez, eu deixo aqui o convite, o recado para você participar da nossa maratona. Vai ser um conteúdo de primeiríssima qualidade e é urgente, tá? A janela de oportunidades está aparecendo na nossa tela e a gente precisa aproveitar. Pode contar comigo nessa jornada. Um abraço.